paz, meu amado. Então nós vamos começar esse primeiro discipulado. E é muito importante esse primeiro áudio, porque é o fundamento. Olha o que a palavra do Senhor diz sobre fundamento, sobre a importância de base sólida. Jesus fala em Mateus 7: Pois todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Sabe, Paulo depois descreve para a gente qual é esse fundamento, qual é essa rocha que torna a nossa casa ali na parábola que Jesus diz, mas é o nosso projeto existencial, tudo que a gente faz quando a gente se torna cristão. Quais são os nossos projetos existenciais? Tudo tem que estar debaixo da rocha. E Paulo, então, nos ensina, lá em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 9, ele fala assim: Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Então é muito importante o processo cristão, a gente saber muito bem qual é o fundamento do cristianismo. E isso tem sido um grande problema hoje em dia, porque o fundamento do cristianismo nós transformamos, nós, igreja evangélica, e a Igreja Católica já tinha feito isso ao longo desses 2000 anos, desde Constantino no século IV, transformado Jesus Cristo num grande Papai Noel gospel, sabe? Num grande supermercado, onde a gente vai passando com um carrinho e ele vai salvando e suprindo as nossas necessidades. Não que Jesus não faça isso, não que Jesus não tenha as suas promessas na palavra, não que Jesus não nos supra, mas esse não é o fundamento. Toda essa questão é periférica na Bíblia. O fundamento a gente vê também no livro de Atos, porque os discípulos eles se ajuntaram para estar com o ressurreto. Eles ficaram ali 40 dias congregando com um ex-morto, agora ressuscitado. Sabe, eles tiveram essa oportunidade de ver Jesus glorificado num corpo novo. Mas nós temos a oportunidade de ficar 40 dias, e 40 dias, o número 40 na Bíblia significa tempo de preparo. Então, para a gente edificar qualquer coisa, a gente precisa de tempo de preparo. Precisa de 40 dias, que pode ser literal, pode ser mais, pode ser menos. E isso é o Espírito Santo que nos direciona e nos diz quando nós estamos preparados para edificar alguma coisa. Mas ele diz que é importante a gente ter o poder do ressurreto. O poder do ressurreto significa comunhão com uma pessoa. A fé, a base, o fundamento da fé cristã não é templo, não é oferta, não é ida a culto, não é louvor. O fundamento da vida cristã é uma pessoa. É Jesus Cristo crucificado que resolveu enviar o seu Espírito para habitar dentro de cada homem que crê. Esse é o fundamento da fé cristã. Porque depois desses 40 dias eles receberam poder para testemunhar que ele ressuscitou, que ele abriu a porta para o maior tesouro do cristianismo, que é a vida eterna. Porque todos têm um ciclo e uma jornada nessa vida. E essa jornada, ela é findada para aqueles que não creem. Mas para aqueles que creem, a palavra diz que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, e nós estamos no Filho, e por isso estamos no Pai, e por isso, quando cremos, nós nos tornamos também eternos. Nós também ganharemos um galardão, um corpo novo,
e uma nova cidade para viver eternamente, que é Jerusalém celestial. Eu já estou com áudio aqui de 5 minutos e não falei quase nada. Agora nós vamos para o slide, vai passar um pouquinho, depois o irmão ouve. No slide, então, o nosso chamado aqui é a gente voltar para a simplicidade do Evangelho. Os primeiros cristãos foram chamados os do caminho. Toda vez que você tenta romper com o sistema religioso, e Jesus e sua equipe ministerial, porque ele formou a maior escola bíblica de todos os tempos, ele escolheu 12 pessoas, não foram multidões, ele escolheu 12 pessoas que com o seu trabalho, depois de alguns séculos, destruíram o Império Romano, sem utilizar nenhuma arma de fogo, apenas com o poder da palavra e do testemunho da ressurreição. Eles eram chamados os do caminho, aqueles que eram andantes, peregrinos, aqueles que não se vinculavam a nenhum tipo de estrutura, mas que se vinculavam a essa fé, nessa pessoa, nesse ressurreto. Então a fé cristã ela se baseia no poder do ressurreto, comunhão, leitura bíblica, oração e poder. Quando você tem comunhão, quando você tem leitura bíblica, quando você tem discipulado, vem algo poderoso na sua vida, que é poder de Deus, que é Pentecostes, que é poder para testemunhar que Jesus Cristo é Salvador, Filho de Deus e que Ele ressurgiu. Então isso é a base do cristianismo. E a palavra discípulos tem ficado muito manchada hoje em dia. Você dizer que é cristão, que é discípulo de Cristo hoje em dia, dizer que é pastor, dizer que tem qualquer cargo em igreja, isso tem gerado uma certa aversão na maioria das pessoas. E os religiosos acham que isso que é a perseguição. E não conseguem enxergar é que eles estão longe de espelhar aqueles que eles dizem que são discípulos. Porque a palavra discípulo significa inclinar à disciplina de escola, de estudo. E eles não têm se inclinado à disciplina do amor. Eles têm se inclinado à disciplina do sucesso, eles têm se arraigado à disciplina do poder, do dinheiro e da fama. E é isso que nós vamos tentar passar para você, que nós temos que fugir disso. No segundo slide eu estou falando ali que então, um pouquinho que eu já falei, que você precisa crer que ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, porque sem essa fé você não é discípulo. Não dá para ser discípulo se você não crer nisso. E isso Jesus diz claramente para Pedro, lá em Mateus, quando ele diz que tu és o Filho de Deus. Ele faz a pergunta para todos os discípulos não respondem, Pedro responde. Ele diz, bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne nem sangue que te disse, foi o Espírito de Deus que te revelou no seu coração, que eu sou o Messias. Então, por isso você é a igreja, você é a pedra. E ele ali não estava dizendo que ele não era nenhum ser humano especial, porque não vinha dele, vinha do Espírito Santo. A Igreja Católica usa essa conotação para criar a ideia do Papa, como alguém especial, como alguém que é o fundamento, e desvirtua. O fundamento é Cristo e a revelação quem nos dá é o Espírito Santo. Essa revelação só pode vir com o poder do ressurreto, comunhão e leitura bíblica. Então, sem essa fé, nada na nossa vida cristã funciona. Sabe, se você tiver a fé apenas no Jesus Salvador, no Papai Noel gospel que tem sido criado, você pode até vencer nesse mundo, mas você não vai atingir o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus ele está disponível hoje para a gente viver hoje. São ações divinas, é quando o céu invade a terra a nosso favor. E o maior presente é a vida eterna que nos espera. Nós, quando temos comunhão com Deus, quando nós cremos na ressurreição e que Jesus é o Messias, e quando nós temos uma vida devocional e nós não andamos sozinhos, andamos sempre com um discipulado, o que acontece? Acontece, o céu invade a terra a nosso favor.
não para ter bênçãos materiais, mas para a garantia do nosso sustento, da nossa dignidade, mas para que nós possamos edificar o reino de Deus aqui na terra, sem nenhum tipo de arma, sem nenhum tipo de poder que esse mundo valoriza, mas com uma simplicidade poderosa que aonde a gente chega, o ambiente é transformado. Sabe, a base bíblica que eu separei aqui é Romanos 10, que diz assim: mas o que ele diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. E aí, sobre confissão, sobre os significados dessa palavra, sobre o terceiro slide, a gente conversa amanhã. Tá bom? Então, ora sobre isso, pede que o Espírito Santo escreva isso no seu coração. E se você tiver algum comentário a fazer, eu fico à sua disposição. Um grande abraço, meu irmão. Vai ser um prazer estar compartilhando.